nós possamos, estar despertos, porque todas as manhãs, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de iniciar um novo dia e de termos uma nova proposta, diante de nós mesmos e diante de Deus. Hoje, quando eu acordei e despertei, para os sentidos físicos, eu me lembrei do compromisso que havia feito comigo mesmo e com a casa, para que estivéssemos aqui nessa manhã de sábado, para pensarmos sobre uma questão que ainda é muito difícil para todos nós, pelo menos para mim o é. E eu acredito que tenham alguns de vocês que estejam junto comigo, de entender a questão de Deus e de Jesus como algo ainda, às vezes, difícil para a nossa compreensão. Nós falamos muito de Deus, citamos Jesus, mas ele ainda é algo muito distante, da nossa compreensão. E quando nós nos propusemos a estar aqui juntos para pensar sobre Deus, nós vamos tentar desconstruir em nossa mente alguns equívocos que a gente vem perpetuando ao longo da nossa vida, que herdamos dos nossos pais e que hoje já estamos, colocando como herança para os nossos filhos. Eu citei o meu motivo de vir aqui hoje, mas cada um de nós tem o seu motivo individual. E esse motivo aqui hoje a gente vai chamar meio que de desculpa. Cada um de nós tem uma desculpa porque veio aqui hoje. Alguns de nós veio porque precisava buscar um agasalho, o tempo está muito frio, ou para recolher um alimento. Outros precisam de uma assistência, médica, odontológica, queriam e precisavam conversar com um advogado. Há alguns de nós que veio aqui para tomar o passe e reorganizar as suas energias. Provavelmente tem alguns de nós também que veio pensando nesse momento de reflexão que a gente inicia aqui agora. Há um motivo para cada um de nós. Tem outros ainda que vieram para fazer a sopa que vamos tomar, para picar os alimentos. Outros vieram para lavar os pratos, para servir o café. Há ainda outros, que vieram para alegrar e acalmar os nossos corações, como fizeram agora os nossos cantores, as nossas cantoras. Cadê os meninos? Tinha menino também. Quem tem um? Para acalmar e acerenar os nossos corações. Cada um veio fazer a sua oferta e, ao mesmo tempo, recolher o alimento necessário, que vai para além da sopa, o alimento que sustenta o nosso corpo, mas principalmente o alimento, que sustenta a nossa alma. Nessa manhã de sábado, muitos de nós podem às vezes pensar que nós não temos motivos ou condição de fazer escolha. Nossa irmã Soraya, no início, falou que nós tivemos uma boa escolha ao optarmos por estar aqui hoje. E às vezes a gente pensa, não foi bem a opção, não. Aquela dona não entendeu bem por que eu estou aqui, não. Eu vim porque doeu, porque apertou. Porque eu estou doente ou porque eu estou com fome? Porque eu estou necessitado ou porque eu tenho menos? Ou ainda, eu vim porque eu me comprometi com a tarefa, porque eu tenho essa obrigação de vir. Não foi bem a opção. Talvez hoje eu preferisse estar na minha casa, porque a cama está quentinha e aqui está mais frio. Quando nós pensamos na nossa dificuldade, nós às vezes imaginamos que não é por escolha. Mas se há algo que Deus não intervém, é no nosso livre-arbítrio.
As condições, sejam elas quais forem, que nós estivermos hoje, são frutos, sim, da nossa escolha. Embora muitas vezes seja muito difícil, nós acreditarmos nisso. Mas fora esses motivos, tem um motivo que eu vou chamar de um motivo maior, um motivo grandão. E aí é um motivo único para todos nós. Ele já não difere mais um do outro. O motivo único e maior porque nós estamos aqui é porque somos filhos de um único Pai, ao qual nós aqui resolvemos denominá-lo de Deus. E esse Pai único colocou no coração de cada um de nós, filhos dele, uma centelha do teu amor, uma centelha da tua luz. E é esse o motivo pelo qual nós nos unimos aqui hoje. Porque de outra maneira nós poderíamos ter nos dispersados. Há muitos lugares hoje que talvez nesse exato momento façam um serviço parecido com o nosso, que a gente chama de assistência social, mas há outras casas de prece que também falam de Deus e de Jesus nesse momento, mas através de uma nova lente, de uma outra lente diferenciada. Mas nós estamos aqui com um objetivo comum. Vou contar para vocês um segredo. Quando eu imaginei antes que teria que vir aqui para dialogar com vocês, fiquei pensando como falar sobre Deus diante da nossa pequenez. Mas eu descobri uma coisa, talvez vocês já tenham descoberto primeiro que eu, tá? Mas é sempre uma descoberta. Eu descobri que Deus é muito sábio e que essa luzinha que Ele colocou em cada um de nós, elas funcionam mais ou menos assim. Às vezes elas podem parecer pisca-pisca, aquela luzinha que a gente usa no período de Natal para enfeitar, as ruas, as árvores, as casas. É uma luzinha que fica, oscilante. Mas se preferirmos também, a gente pode pensar, nas nossas matas e nos vagalumes. A luz deles também é intermitente. Ela acende e apaga, acende e apaga. São faíscas de luz. E eu me lembrei, dessa centelha divina que há em nós. A nossa luz é fraquinha, acende e apaga, mas ela nos é muito útil. Se nós observarmos num dia em que estivermos sem energia elétrica, quando a gente acende um pequeno palito de fósforo, a gente já consegue ver aquele ambiente todo e se direcionar um pouco com mais segurança. Essa luz nossa é assim. E quando o Pai colocou um pouquinho dessa luz dele em nós, não era por panduragem, não é porque ele era econômico, não. Ele tinha um propósito muito maior. Ele sabia que lá onde ele estava plantando essa luz, haveria também muitas trevas, haveria muitas dores, muitas limitações. Que nós, como seres humanos, iríamos em muito momento nos entristecermos, passarmos por dificuldades financeiras, que haveria momentos em que nós precisaríamos de pedir ao nosso irmão que nos desse um pedaço de pão, que nos desse a oportunidade de um trabalho. Ele sabia que essas dores muitas vezes trariam aos nossos olhos lágrimas. Por isso ele colocou a luz. E aí a gente pensa, que Deus é esse? Tanta dor, tanta dificuldade, tanta limitação, e ele me coloca uma luz pequenininha e que ainda oscila, não brilha o tempo todo, nem o dia inteiro. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas às vezes eu fico imaginando, na manhã nós acordamos todo animado, cheio de planos, dá umas 10 horas, o ânimo já baixou um pouquinho, meio-dia, almoça, dá um sono, uma preguiça, e a gente vai levando, o período da tarde. Chega à noite, nós costumamos dizer que estamos exaustos. É essa luz nossa, oscilante. Deus sabia disso. Por que Ele colocou só um pouquinho em cada um de nós? E é esse o motivo por que nós estamos aqui. Ele sabia que as nossas trevas seriam grandes e profundas,
que as nossas dores seriam reais. E ele pensou: meus filhos não são bobos, porque são centelhas do meu amor. Portanto, eles são inteligentes. Quando perceberem que com a sua luz própria não conseguirão sanar as tuas trevas, eles vão se unir. Porque uma luz junto com outra luz, vários pontos de luz, mesmo que piscando, elas farão um holofote, uma luz mais potente. E assim juntos poderemos iluminar o caminho do outro. A luz traz também o calor. E quando tivermos sentindo frio pelo abandono das pessoas que mais amamos, das pessoas que deveriam cuidar de nós, das pessoas que nos abandonaram, esta mesma luz pode nos aquecer. E é sobre esse Deus que começa a se descortinar em nossa mente que nós vamos contar uma breve história. História para entender e para usar. Não é história para ninar, não, tá, gente? Sem dormir. Tem que compreender. Quando nós pensamos na história, a gente imagina um homem há muito, muito, muito tempo atrás. Ele estava à beira de um lago e quando ele olhou a água cristalina, ele ficou encantado, vendo aquele fio de água passando. Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Nosso rio é o Rio Arrudas, né? Vamos esquecer ele. Tem outros rios que a gente vê, nem que seja na televisão. E aí eles são cristalinos. E esse homem estava à beira do rio olhando e ele começou a imaginar quem teria feito aquele rio. Por mais que ele trabalhasse, que ele elaborasse na sua vida, ele não conseguia imaginar qual homem poderia ter feito aquele rio. E naquele espelho de água, quando ele se viu, na realidade ele estava procurando Deus. E aí, na imaginação fértil daquele homem, ele começou a pensar que tinham vários deuses. Que havia um Deus que coordenava e olhava as águas. Mas também havia um Deus que olhava as matas. Aí ele pensou em outro Deus, aquele que poderia fortalecer os homens na guerra do dia a dia, porque era preciso lutar pela sobrevivência, era preciso matar outros animais, era preciso conquistar as terras, era preciso vencer o outro homem. Então, aquele homem imaginou à beira do lago que existia um Deus para as guerras. E depois ele lembrou dos entes queridos que o cercavam e imaginou também que deveria haver um Deus que cuidasse das questões do amor. E assim, ele foi criando Deus em sua mente. Quando teve essa concepção de vários deuses e ficou com ela por algum tempo, ele começou a ver que havia algo de estranho. Como tantos deuses poderiam fazer um trabalho em equipe tão perfeito? Porque ao observar a natureza, ele via que o dia, ao acabar de tardezinha, a noite ia chegando, mas não havia ali uma quebra. Agora é dia, aqui é noite. O dia ia acabando e a noite chegando. E eles não brigavam. Eles se entregavam uns aos outros e quando nós percebíamos já era noite. E ele olhou também as águas, que chegavam abundante do céu em forma de chuva. E quando essa água entrava no solo e fertilizava esse solo, dali saíam muitas plantas em forma de outras vidas. E aquela água que era excesso, retornava aos céus, através da evaporação. E pensando naquela lógica perfeita, ele pensou: não pode ser. Não pode ser o serviço de muitos deuses. Porque nós homens, quando tentamos fazer serviço em equipe, tem muitas arestas. Um acha que o legume devia ser picado desse tamanho. O outro acha que deveria ser desse. Um acha que aquela fila lá fora não deveria ser dessa forma. O outro acha que a fila deveria ser de outra forma.
E aí, como os nossos trabalhos do dia a dia tem muitas arestas, muitos furos, dão errados em alguns pontos, aquele homem chegou à conclusão que todo esse trabalho seria de um Deus único, porque só um Deus único e muito poderoso seria capaz de fazer um trabalho tão perfeito como o que rege a natureza, como o que rege a nós todos. E aí ele olhava na água, novamente ele estava no rio, mas ele não estava no mesmo ponto, pois já havia passado um grande tempo e ele havia caminhado muito ao longo daquele rio. Quando ele olhou, aquela água já não era mais cristalina. O homem tinha feito muito esforço, aprendido muitas coisas, melhorado as técnicas, já havia feito barcos melhores, já havia melhor forma de transitar. Mas quando ele viu a água e pensou naquele Deus que agora ele já sabia, que não eram mais muitos deuses, era um Deus forte, um Deus todo-poderoso. Mas, ao ver o Deus todo-poderoso, olhando de pertinho, ele percebeu que esse Deus tinha ainda duas faces. Uma lembra para nós aqui hoje os nossos super-heróis, aquele Deus que pode tudo, mas que seleciona. Ele defende aos bons e aniquila os maus. Ele coloca as pessoas que estão em erro para um pagamento eterno de uma dívida. E esse Deus, que tinha atitudes dúbias, que tratava um filho de um jeito, acolhia os que eram bons e excluía os que eram ruins, ainda tinha outra face, que lembrava para nós o Papai Noel. Nosso Papai Noel, tão lembrado na época de Natal, que quando criança, a gente pede tudo para ele e a gente tem a certeza que ele vai trazer. Era outra face desse Deus todo-poderoso. Só que aí a gente vai crescendo, os anos passam, a gente não tem mais 2, 3, 4 anos, e a gente descobre que tem um equívoco nesse Papai Noel. Porque tem gente que pede e recebe. Tem outros que pedem e ficam aguardando muito tempo, a vida inteira. Tem pessoas que pedem e são atendidas com a beleza do corpo físico, com a saúde do corpo físico, com a robustez, a condição para o trabalho. E aí, como se não bastasse, essas pessoas muitas vezes moram em casas enormes, bem confortáveis, e têm muitos amigos. E os outros pediram os presentes, mas ganharam corpos mais acanhados, adoentados, limitados, e ainda não tinham aquela família que eles pediram. Eram unidos pelo sangue, mas não havia os laços do amor. E aí a pessoa não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de ter um bom trabalho. Que Papai Noel é esse? Esse Deus grande e poderoso que pode muitas coisas, mas dá algo para algumas pessoas e outra para as outras. E aí a gente começou a questionar, porque nós questionamos mesmo, é da natureza humana. E vai caminhando na história. E porque havia divergência entre esse Deus, que acolhia uns e deixava de lado outros, muitos de nós, homens, deixamos de acreditar em Deus. Paramos de buscar a imagem de Deus e colocamos nesse lugar a imagem de alguns homens, aqueles que nós consideramos de destaque. Se eu me apoio, se eu acho bonito o esporte, eu pego uma pessoa que se destacou nessa área. E aí a gente vai divergindo. Se eu gosto das artes, eu pego um artista famoso e me iludo com aquela imagem, achando que aquilo é uma perfeição, que a pessoa é aquilo por inteiro, e aí nós vamos nos iludindo. Outros de nós, em um grau tão grande de descrença, já não quer ídolo, nenhum nem o outro. Mas nos apegamos à matéria, e aí nós trabalhamos como gente grande, e pensamos que estamos fazendo tudo certinho. Trabalhamos muito, muitas vezes, muitas horas por dia, para tentar ganhar o pão do dia a dia,
Ou, se não tenho trabalho, procuro, corro atrás, busco esse trabalho, porque eu preciso vencer as questões da matéria. Eu preciso ter um celular, mas eu preciso ter um celular mais novo, porque eu preciso desse serviço. Essa sedução que os processos tecnológicos, que serviriam para uma comunicação melhor, para levar a informação para todos nós de uma forma mais equilibrada, tem servido para nos dividir, porque ficamos, usando o mesmo meio de comunicação, às vezes, para denegrir a imagem do outro, para criticar de longe, sem conhecer. E nós vamos, ao longo dessa história, nos apegando aos bens materiais. Só que há um vazio dentro de nós. Aquele vazio de onde nós tiramos a crença que tínhamos em Deus. E a gente continua. Quando nós pensamos que Deus é grande, que não cabe em nossa compreensão, a gente vai procurar ajuda. Tem um livro aqui, é grosso, mas não precisa assustar, não. Ele nada mais é, o Livro dos Espíritos, nada mais é do que 1019 questões, 1019 perguntas. Por que 1019 perguntas? Porque havia, na cabeça daquele espírito que as fez, 1019 dúvidas. E se ele não parasse de escrever, surgiriam outras. Esse livro é escrito por Allan Kardec. Allan Kardec, que era um cientista e que, para acreditar nas coisas, precisava de método de provar. Geralmente se acreditava em coisas que pudessem ser palpáveis, vistas aos olhos, coisas que poderiam se comprovar, como nós fazemos até hoje. Como que eu posso saber se isso é verdade? Como que eu posso saber se eu tive uma inspiração? Como que eu posso saber se eu não consigo ver e não consigo tocar? As mesmas dúvidas que ele tinha. Só que ele fez, às vezes, diferente do que nós fazemos. Ao invés de se aquietar com as suas dúvidas, ele teve a ousadia de perguntar. Mas ele não perguntou a qualquer um. Porque não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já me recorri a ela muitas vezes. Às vezes, quando eu estou na dúvida se devo fazer algo ou não, mas que no fundo eu já sei o que eu quero fazer, mas que aquilo não seria tão bom assim. Aí eu procuro uma alma amiga, a alma gêmea, aquela pessoa que parece comigo. Aí eu pergunto: fulano, estou na dúvida se eu vou fazer isso, o que você acha? Na realidade, quando a gente faz essa pergunta para os nossos amigos, nós já sabemos o que nós vamos fazer. E aí ele dá o aval. É amigo, ele vai falar tudo o que nós queríamos. Você está correto, exatamente. Passou da hora. Principalmente se for algo para nós nos desvincularmos daquilo que seria bom para o nosso progresso. Sei, não tinha pensado, vamos pensar aqui agora. Coisas mais comuns do nosso cotidiano. Estou lá no meu relacionamento, Pode ser longo, curto, 1 mês, 10 anos, 30 anos. E é um desafio se relacionar com o outro. E aí, por falta de paciência, eu já não estou aguentando certas situações mais, já resolvi que não quero aquilo mais e vou perguntar. Você é um santo, eu não sei como é que você está aguentando essa situação até agora. Já devia ter pulado fora. Pronto, escutei o que eu queria. E aí eu vou embora, faço aquilo que eu já havia decidido. Só que eu tenho um álibi, é o meu amigo que me falou. Allan Kardec foi perguntar aos espíritos superiores. Ele fez diferente do que nós habitualmente fazemos. Ele foi perguntar para pessoas que poderiam dizer para eles respostas às quais ele não queria ouvir. Ele não saberia ainda como escutar. E como ele foi ousado ao perguntar, e perguntou para as pessoas certas, ele teve o retorno de maneira sábia e caridosa. Esse livro grandão nada mais é do que isso. Não é de assustar, ele não é um livro que foi feito para que nós decorássemos, para que nós recitássemos uns para os outros, para que a gente saísse com ele, às vezes, nas mãos e tentasse impô-lo ao nosso irmão. Não é o objetivo desse livro. Esse livro foi feito para acalentar
a minha dúvida, a minha questão, para trazer para mim uma resposta que tivesse coerência com a minha realidade. Se nós não tivermos tempo, paciência para fazer a leitura na íntegra, não tem problema. Olha a caridade dos amigos espirituais. Ao invés de fazer sobre um texto longo, comprido, fizeram pequenas perguntas. Está certo que não foram poucas, né? 1019. Mas nós podemos pegar uma só delas. Não precisamos ficar aqui falando e pensando no livro inteiro, mesmo porque não vai dar tempo. E a gente escolheu uma só. Não precisa assustar, não. E ela é curtinha. A pergunta fala assim: quem é Deus? É a pergunta que o homem fazia todas as vezes que ele chegava à beira do lago e que ele olhava no espelho d'água. Quem é Deus? Só que nesse momento em que Kardec perguntou, já havia passado muito tempo na nossa história e nós já tínhamos condições de entender melhor. A gente já não queria mais um tanto de Deus, nenhum Deus que fosse poderoso, mas que me colocasse medo. Um Deus que segregasse, um Deus que seria para alguns privilegiados. Esse Deus não nos servia. E quando os espíritos respondem a essa pequena pergunta, que é Deus? Eles também dão uma resposta breve. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sendo a inteligência suprema, que quer dizer para nós a maior inteligência possível, e eles nos afirmando que ele é causa primária de todas as coisas, a causa primeira, o motivo pelo qual, nós todos estamos aqui. E tentamos a todo momento nos melhorar. Essa primeira pergunta do Kardec nos conforta e altera tudo em nossa vida, todas as possibilidades que nós já havíamos pensado anteriormente. Porque quando nós olhamos no espelho d'água ou no espelho curvo da nossa vida, procurando a imagem de Deus, nós não encontramos. Simplesmente porque Deus não está fora. Deus está dentro, Deus está conosco, Deus está próximo, Deus está sempre presente conosco. Que nós não duvidemos disso. E nos momentos de dor? Como assim? É Ele que nos sustenta e nos limita para que possamos sustentar as nossas dores. Deus, ao estar pertinho de nós, por ser absoluto e inteligência suprema, Ele aguarda pacientemente para que nós possamos percebê-lo. O dia que nós pararmos realmente de procurarmos uma imagem de Deus, nós vamos conseguir senti-lo em nós. Esse Deus interior não pode ser tocado com os olhos, nem com nenhuma filosofia. Ele precisa ser sentido de forma individual. Quando falamos que Deus é paciente e que Ele está dentro de nós, aguardando para que a gente desperte e o veja como Ele realmente é, não quer dizer que é aquela paciência que nós temos, aqui no nosso planeta Terra, não. Paciência de estupim desse tamanhozinho, ou paciência de ficar parado. Às vezes a gente vê uma pessoa, vamos chamar assim, intimamente, de preguiçoso. Aí a gente acha que aquela pessoa é calma, que aquela pessoa é uma pessoa paciente. Se nós retirarmos,
Muitos dos serviços que a gente tem que fazer no dia a dia, é possível que a nossa aparência seja de uma pessoa mais calma. Mas aqui a gente não está falando de aparência. Quando a gente fala desse Deus paciente, não quer dizer que Ele está à toa, parado ao meu lado, vendo a minha dor e sem mover nada. Deus age incessantemente. É o que nós chamamos de providência divina. A providência divina age incessantemente a nosso favor. Não é assistindo o que está acontecendo conosco, não. Nós não precisamos informar a Deus o que se passa conosco, não. Ele está conosco. Essa providência divina verificou que nós tínhamos muita dificuldade de falar com Ele, de identificar. Ele pensou assim, vou simplificar. Meus filhos ainda estão muito crianças, acho que eu estou falando com eles igual a gente grande, vou simplificar. E aí ele pensou e mandou para nós Jesus, o seu Filho amado, nosso irmão, que já caminhou um grande tempo à nossa frente. E ele nos enviou Jesus como guia e modelo, como professor. Guia e modelo, gente, não é para a gente achar lindo lá e falar, ai, bacana. E aí a gente resume depois assim, mas eu não sou Jesus, então quer dizer, eu posso continuar fazendo as minhas coisas do meu jeito. Não, guia e modelo é para nós nos inspirarmos, para a gente fazer hoje um pouquinho melhor do que nós fazíamos até ontem. Para que hoje a gente tenha um pouquinho mais de paciência, para que a gente olhe o nosso irmão de pertinho, com um pouquinho mais de amor verdadeiro, que eu não deseje mal ao outro, que eu não faça mal ao outro, que eu respeite os filhos dos outros pais, que eu respeite os pais dos outros filhos. E aí veio o Cristo. E o Cristo, gente, não veio assim, vai lá e olha, né? Ele falou assim, Deus não fala solto assim não, tá, gente? Isso é coisa nossa. Vai lá e olha meus filhos lá que estão meio desnorteados. Isso aqui é palavra da Maria, tem nada a ver com Deus, tá? Tem um pouquinho, né? Que também sou centelha dele. Então, assim, para facilitar, ele pediu Jesus que viesse. Mas aí ele foi claro com Jesus. Eu preciso que todos os meus filhos cheguem até mim. Eu pensei em uma estratégia. Que eles foi conversa de gente grande. Imagina um diálogo entre o Cristo e Deus. Meus filhos estão precisando de ajuda. O seu exercício vai ser facinho. Traga-os até mim. Quando Deus passou essa missão para Jesus, Ele explicou melhor. Para vir até mim é preciso que eles tenham uma coragem de alçar grandes voos, de sair das questões materiais, de usá-las para o seu próprio conforto, de não desprezá-las, mas de não se apegar a elas. Eu preciso que para que eles venham até mim, eles desenvolvam 2 asas. Uma delas, Jesus, vai ser necessário podá-la, porque observando daqui eu vejo que essa asa já está maior do que o corpo. Como eles vão voar assim? Que é a asa da intelectualidade, a asa que nos liga às questões da matéria, às vezes de forma com muito apego. Essa nossa asa enorme precisaria às vezes ser podada, para a gente conseguir equilibrar. E o exercício de Jesus, além de mestre, foi um exercício de medicina. Era preciso que ele fizesse conosco uma terapia, para desatrofiar a nossa outra asa, que enquanto uma estava enorme, arrastando no chão, a outra era pequeno toco ainda a nascer. Precisava, como quando nós nos acidentamos, precisava que alguém viesse, massageasse, mexesse com aquela musculatura, para fazê-la desenvolver. Quem já fez fisioterapia sabe do que eu vou falar. Dói muito, se ela for bem feita. Tem que forçar. Muitas vezes vai vir lágrimas nos olhos. Vai vir uma vontade danada de desistir. Achar que não vale a pena. Só que é impossível para nós desistirmos.
É impossível para nós desistirmos dessa fisioterapia que o Cristo nos propôs, simplesmente porque há uma centelha divina no coração de cada um de nós. E a luz de Deus não se apaga. Portanto, queiramos ou não, vamos crescer. Vamos desatrofiar a nossa asa e vamos realizar a vontade do Pai, que é deixá-la tão grande quanto a outra. Vamos desenvolver ao mesmo tempo a matéria, desenvolvermos os nossos meios de transporte, de comunicação, as moradias, tudo isso que veio ao nosso favor, que antes não existia. Eu estaria gritando aqui para tentar falar com todos vocês. Hoje a gente já tem a bênção do microfone, de tantas outras coisas. Nada disso é ruim. O uso, às vezes, equivocado que fazemos é que faz a diferença. Mas, para que usássemos isso de uma forma melhor, para que usemos, Jesus precisa vir mexer conosco e falar conosco dos valores morais. Falar conosco que nós não somos animais irracionais, que antes de agir precisamos pensar, que antes de agir precisamos refletir, elevar os nossos pensamentos e depois trazê-los para dentro de nós, porque Deus está dentro de cada um de nós. Não é o mudando de religião em religião, de casa em casa, de postura externa em postura externa, que eu irei conseguir falar com esse Deus. E quando nós pensamos que vamos cumprir, essa tarefa que o Cristo veio para nos apoiar, quando nós pensamos que vamos chegar aos braços do Pai, a gente fica imaginando como que será esse caminho nessa vida tão tumultuada, tão doída, tão cheia de limitação. Quando nós saímos aqui desse salão e formos para a nossa vida doméstica, quando nós formos para as ruas, quando nós formos para a nossa casa, nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco, que ao atravessar uma rua, o simples ato de atravessar a rua, eu preciso olhar para a direita e para a esquerda, porque nós moramos em uma grande cidade, onde os carros concorrem conosco. Eu não preciso desafiar o motorista, e que se eu estiver do lado de dentro do carro, que eu possa ir de uma forma mais serena e dar às vezes para o pedestre. É nessas relações que Deus está conosco. É quando, ao lidarmos com o nosso cônjuge, com a pessoa que vive conosco, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, nós tivermos a hombridade de diminuir a nossa voz, quando a dele se alterar. Porque dois falando alto, não preciso nem dizer, a gente já sabe bem como é. É preciso que um ceda para que o outro exponha o ponto de vista dele. Quando nós formos lavarmos as nossas vasilhas, é preciso que o manuseio não seja de uma forma abrupta, não vale bater muito, não vale deixar a água correndo em aberto ao nosso planeta, a necessidade dessa água. Quando nós formos lidarmos com os nossos filhos, é necessário que tenhamos a dignidade, a hombridade de entendermos que não sabemos tudo, que podemos fazer uma relação de troca com aquelas pessoas e não impor a nossa vontade a eles. Há tantas possibilidades de nós nos desenvolvermos nessa comunicação com Deus, e cada um de nós sabe bem onde o calo aperta, onde é a nossa maior dificuldade, mas também nós sabemos quais são todas as nossas possibilidades. Ter bens materiais, ter opulência, ter recursos financeiros, não nos afasta de Deus. Não ter os bens materiais, ter muitas patologias, muitas doenças, estar desempregado, também não nos aproxima de Deus. Não são essas coisas externas que nos aproximam ou nos afastam de Deus,
porque é impossível nós nos aproximarmos ou nos afastarmos de Deus, porque nós não devemos esquecer que Deus está sempre presente em nós e com nós. O que nós não podemos é nos afastar dele, mas podemos identificar melhor, porque hoje nós temos outros recursos e aprendemos que não vamos encontrar Deus na imagem de um espelho, nem a que o outro passou para nós. Podemos simplesmente senti-lo, mas para sentir Deus é preciso que nós saibamos silenciar. Não só silenciar o verbo, silenciar as nossas almas. O que eu estou pedindo para Deus? O que eu estou pedindo para Deus? O meu pedido para Deus vai ditar a resposta que Ele vai me dar. Se for um pedido de apego, é provável que, como bom mestre, bom professor, Ele vai nos tirar todos os recursos para a gente aprender a desapegar. O Deus que nós estamos falando é um Deus justo e já não é mais o Papai Noel. Já não são vários deuses, nem é um Deus que não nos enxerga nas nossas necessidades. Para senti-lo, nós podemos lançar mão do nosso olhar para o nosso íntimo, para a nossa necessidade de diminuirmos os nossos vícios. Diminuirmos os nossos vícios. E aqui dizemos os vícios de ordem moral. Porque os vícios de ordem material, todos nós já sabemos que fazem mal. Mas Deus vai continuar permitindo o nosso livre-arbítrio, a escolha. Nós poderemos nos viciar nisso ou naquilo. E Ele amorosamente nos aguardará para o retorno aos seus braços. Que a fisioterapia do Cristo seja a proposta de cada um de nós. E para fazermos ela com eficiência, é necessário que cresçamos em moralidade, que tenhamos a cada dia um pouco menos dos vícios morais. Quando der aquela grande vontade de dar um palpite na vida do outro, que eu vasculhe a minha, lá na profundeza, e veja se eu já não fiz algo parecido ou pensei algo parecido com aquilo. Se antes eu mandar uma mensagem no WhatsApp criticando, apoiando aquele que criticou, que eu pense, e se eu fosse o alvo dessa crítica? Que a paz desse Mestre Jesus, que veio para nos consolar, que veio para nos incomodar com a dor da fisioterapia, mas que está ali, ao nosso lado, possa nos envolver hoje, possa nos envolver sempre. E que esse pensar sobre Deus, que fizemos aqui hoje, possa iluminar a todos nós. Eu particularmente peço que me ilumine, para que possamos amanhã ser um pouquinho melhor, mais esperançosos do que estamos hoje. Que assim seja.